transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos aqui, continuando nessa mesma sintonia, nesse mesmo foco em Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para a gente dar continuidade ao nosso culto. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 20, no finalzinho do capítulo, que fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Hoje a gente vai celebrar a ceia, é um dia de alegria. Eu sei que hoje é um dia atípico, tem eleições, talvez muitos estão ansiosos, mas a gente não pode esquecer de Cristo. Cristo vive em mim, então eu não preciso ficar ansioso, não preciso me importar com... São decisões que vão impactar nas nossas vidas, são decisões do homem, mas nós temos que... A nossa visão tem que estar focada em Cristo, somente em Cristo. Não podemos esperar nada de homens. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso, por esse dia que estamos aqui, Senhor, para te adorar. O nosso motivo real aqui é te louvar, agradecer o teu santo nome, agradecer pelo teu sacrifício na cruz, para festejar a tua ressurreição, para dizer que o Senhor é digno, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, está sobre
sobre todo o homem, Deus. Muito obrigado por tudo, pelo teu sacrifício. Recebe as nossas canções, recebe as nossas orações. Tudo é para ti, tudo para a tua honra e glória. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, né? Que em tempos de divergências, que a Igreja de Cristo possa ser o espaço do amor, do acolhimento, do não ao ódio, que todos possam exercer o seu direito de acordo com as suas escolhas e que possa se sentir amado e acolhido aqui dentro. Amém. Porque somos o povo de Deus e aqui o espaço é para o amor e não para o ódio. Amém? Amém. Vamos cantar Me Derramar. Pegando o tom aqui para não sair errado, né? Eis-me aqui outra vez natural, né? diante de ti, abro o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Podemos assentar.
Como os irmãos sabem, é uma prova, eu digo que é a prova do maior amor que já realizado, que foi a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pelos nossos pecados, em nosso lugar, não é? E nos proporcionando a salvação na pessoa dele. E todos que já receberam esse presente de Deus já sabem o que estou falando, né? E o perdão e vida eterna, uma coisa tão importante para nossas vidas, e importante para nossa missão, para nosso testemunho para com o mundo. Estamos aqui então para celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo, e eu sempre digo também a Trindade do modo geral. E celebramos a união que nós temos em Cristo. Em dias onde nós teríamos muitas razões para divisões, né? Nós vamos focar isso hoje também na mensagem, mas a leitura bíblica que nós vamos fazer é aquele de Coríntios, bem clássico, e nós vamos poder participar. Acho que todos aqui são praticamente de casa, eu creio que todos são de casa, então eu não vou dar todas aquelas instruções que às vezes nós estamos dando, né? Mas assim diz a palavra de Deus em Coríntios 11, de 23 a 28. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos ter um momento de oração silenciosa, onde você com Deus, você conversa, você coloca as questões em dias. Muitas vezes a gente reconhece algum erro nosso, algum pecado, e diante de Deus a gente tem esse momento especial. Vamos orar, cada um no seu lugar. Terminando o seu momento de oração, os irmãos já podem vir à mesa, participar dos elementos, voltando para a sua cadeira para a gente participar juntos em instantes. Todos receberam? Conseguiram? Ok. Então vamos orar, abençoando nosso tempo. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos dá essas instruções maravilhosas, para que possamos lembrar de Ti a cada dia, Senhor. E nesse momento também especial, que nós comemoramos juntos como família espiritual, que possamos
lembrar como Jesus sofreu por nós, como Ele pagou pelos nossos pecados, Senhor, e nos dá da Tua graça também. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pela Tua aceitação das nossas pessoas, Senhor. Nos ajuda a sermos a cada dia aqueles que andam nos Seus caminhos e que possamos testemunhar da Tua grandeza para um mundo que tanto precisa. Nós te oramos ainda pelo dia, pela a nação e pedimos a Tua presença em todas as coisas. Te oramos isso em nome de Jesus. Amém. Participam dele todos. Bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Hoje é dia de falar de cooperação, de comunhão, de comunidade. Então vamos ficar de pé. Aproveite para sair do seu lugar. Aproveite para ir falar com algum irmão seu. Dá um bom dia, dá um abraço. Vamos nos confraternizar então nesta manhã. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar para terminar esse momento de canções. Vamos cantar teu santo nome. Você pode aproveitar esse momento para dedicar sua oferta ao Senhor também. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em
céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Vamos do início. Todo ser que vive, todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura ao som da tua voz, o universo se desfaz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Então diga isso ao Senhor. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará, todo joelho dobrará, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Maravilha! Parecia um coral agora cantando. Escutei o soprano dali, primeiro soprano, tenor. Maravilha, coisa linda. Vamos ouvir a mensagem do Senhor. A igreja pode sentar. Vai ter salinha. As crianças podem ir para a salinha. Amém. Hoje é dia de eleição, ninguém sabia não, né? Estou falando novidade, né? Os ânimos devem estar muito em alta, e sempre, como eu falei antes, bem rápido, mas sempre vai ter coisa que a gente podia estar dividindo, né? Essas questões, ideias, ideologias e pensamentos, cada um tem seus pensamentos, mas sempre devemos procurar vivermos a oração de Jesus. Você diz, qual é a oração? Geralmente a gente pensa no Pai Nosso, né? Mas nós vamos ver hoje a oração de Jesus em João 17, onde ele ora várias vezes pela união do seu povo. E isso foi uma oração um pouquinho antes da sua crucificação, onde ele ia partir para os céus e antes de dar a sua vida por nós. A oração de Pai Nosso se tornou a oração mais famosa, mas essa é uma oração bem interessante, onde a gente sente o coração de Jesus, o bater do coração de Jesus em relação a nós. Então é uma espécie de oração intercessória, onde ele ora por nós. O outro ele ensina o Pai Nosso como orar, e esse ele ensina pelo exemplo, o carinho que ele tem para com a igreja
e também o desejo dele pela igreja. Então é muito importante. Nós vamos fazer a leitura, ela é um pouco grande, mas eu acho que vale a pena a gente fazer essa leitura toda. Então aqui a gente começa a leitura. Depois disso, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o seu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles do mundo que me deste. Eles eram teus e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Continuando aqui. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu te rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então nós vamos ver essa questão daquilo que nos une. Jesus ora pela união dos seus discípulos na época. Então a gente vê claramente, e o verso 11 foca isso, repetindo o verso 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, para o cristão, a gente pode dizer tranquilamente que existe mais que nos une do que aquilo que seria motivo de divisão. A união não significa concordar em tudo. Você já sabe isso, você que é casado, né? Sabe que raramente em todas as coisas a pessoa vai concordar. Mas a união diz que nós respeitamos as diferenças de opinião, sem agressões, sem insultos. Eu ainda me admiro nas postagens que o pessoal faz, né? Não estou falando de ninguém aqui, né? Por favor. Mas a gente vê nas redes sociais uma agressão, até da parte do cristão, em colocar suas opiniões denigrindo as outras pessoas que têm visões opostas. Eu creio que para a igreja a gente precisa entender que, com certeza, é um momento de dizer o que é que Jesus faria. Como é que Jesus faria? Ele, com certeza, seria educado. Eu acredito muito nisso, em respeitar as outras pessoas.
Então, a gente veja que esse momento que não sejam barreiras para a comunhão. O que a gente pode concordar é concordar naquilo que é essencial, não é? Acho que é importante ver o que é realmente essencial e o que não é. Lembrando que na palavra de Deus a união é em torno da verdade. Então a gente tem alguns pilares da verdade, por exemplo, a gente não está se unindo com as religiões do mundo, que tem outras crenças, que não tem Jesus. A gente não vai dizer que nós somos um como seres humanos, né? Temos as mesmas questões, mas não somos unidos em religião, o pessoal fala muito, é um Deus só e todos somos irmãos, mas a gente analisa as Escrituras, não é bem assim. Então a gente, sem estar assim rebaixando o outro, mas a gente pode entender que o que é que nos une, o que é que une a família de Deus são as verdades, aquelas coisas que são essenciais, e não as heresias. A gente não pode se unir em redor das heresias. Eu vou fazer uma ilustração. Eu vi algumas filmagens na Amazonas, naquela rua, na estrada transamazônica. E muitas pontes são de madeira, não sei quem já viu isso aí, mas são aquelas madeiras fortes, firmes, e a gente vê caminhões passando, carros passando em cima, e aquelas madeiras aguentam. Mas quando a gente pensa em bambu não seria para fazer uma ponte. Bambu não deixa de ser forte, mas bambu é flexível. Então a gente pensa nas coisas não essenciais, a gente não é mole quando a gente é flexível. Então eu achei interessante. Você pensa, uma vara de pesca pode ser bem fininha de bambu, mas é forte. Mas ela não é rígida como aquela madeira que precisa ser rígida quando são as coisas essenciais. Imagine o trânsito passando e o caminhão desabando porque não tem um material firme e forte. Então, nossa fé tem que estar baseada em coisas sólidas, é o que nos une. E flexibilidade nessas questões secundárias, né? A minha introdução às rivalidades do futebol foi quando eu entrei na escola brasileira. Eu já tinha meus 13, 14 anos, e de alguma forma eu não tinha visto como é que eram as rivalidades de time de futebol. Eu estava em João Pessoa, eu comecei a ver as pessoas quase brigando, os colegas, sobre time. E o meu é melhor, o seu não presta, aquela coisa toda. E eu fiquei um pouco chocado na época, mas também eu notei, até nos grupos de pastores que a gente participa, nas brincadeiras a gente nota muita coisa, às vezes conversa sobre futebol e times, e na brincadeira a gente vê que tem isso aí. Então, as rivalidades na parte política também são muito fortes, a gente entende isso. E a gente, como cristão, a gente tem que avaliar todos os nossos relacionamentos. O que é que eu sou rígido e rigoroso, o que é que eu sou flexível. Como é que eu trato a outra pessoa que tem uma visão diferente. Então, a união, quando a gente pensa assim, é muito importante nesse momento. Jesus ora, então, pela união dos discípulos na época, e o que é curioso agora, vamos ver aqui, mudando o slide aqui, que ele ora pela união dos seus discípulos que iriam crer no futuro. Esse texto que nós vamos ler agora, você vai prestar muita atenção, porque você pode inserir seu nome aí. Jesus orou por você e por mim naquela época. Já pensou sobre isso? Jesus orou por nós. Ele diz assim: minha oração não é apenas... o texto aqui. Eita, desculpa. Voltando. A minha oração não é apenas por eles, falando daqueles daquela época, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nota que está orando por nós. Verso 22. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Jesus orou por mim. Jesus orou por você.
E ele, como Deus, ele, com certeza, quando ele olhou pelos que iriam crer, ele sabia exatamente todos. Incrível isso aí, se a gente pensar. A união, eu acredito que é uma busca da igreja sempre de ter a mente de Cristo. E até quando a gente trata de outras igrejas que têm uma doutrina parecida ou talvez um pouco diferente em algumas áreas, a gente respeitar e sermos unidos com aqueles irmãos, mesmo sabendo que eles têm o direito das suas opiniões naquela comunidade. E a gente orar pelas outras igrejas da cidade, muito importante isso aí. Muito importante mostrar também para o mundo que nós não estamos aqui brigando com os colegas, as outras igrejas que têm algumas questões, como a gente falou, secundárias, onde discordamos. E na igreja em si, na igreja local, a gente busca a mente de Cristo, a gente busca nas decisões o consenso, sabendo que, claro, vai ter na hora de votos e culto administrativo, a gente vota, né? E pode ter votos contrários, claro, mas em coisas a gente tenta entender que, por exemplo, se eu sou a minoria, então eu vou ter uma visão de união. Se a maioria tem um pensamento, então não é a questão quem ganhou, quem perdeu, mas a gente busca a mente de Cristo. Eu já vi em reunião de lideranças umas decisões que foram mudadas, porque uma pessoa, o grupo já estava caminhando para uma direção, e uma pessoa disse, eu não estou muito em paz sobre isso. E explicou as razões, e já viu o grupo mudar. Não é aquela questão, você só tem seu pensamento, mas a pessoa tem a ocasião de mudar toda a questão. A gente, no início da Koinonia em Piedade, nós estávamos nos reunindo numa escola, uma cultura inglesa, e íamos ainda construir eu não sei se já tínhamos comprado terreno, mas estávamos olhando para uma construção. E uma igreja também da mesma fé e ordem, tinha um prédio, e eles sugeriram, estavam tendo uma dificuldadezinha como igreja de crescimento e tal, e sugeriram, o pastor nos procurou para fazer uma junção das duas igrejas. Diz, nós temos prédio, vocês não têm. A gente podia juntar as duas igrejas e quase o útil ao agradável. E a liderança começou a pensar, acho que é uma boa ideia. E um dos diáconos disse, não, eu não estou confortável com isso. Depois de oração e tal, ele mudou, a turma mudou a ideia. E hoje existem duas igrejas, né, que a gente ia deixar de lado um projeto. Hoje tem uma igreja em Setúbal e a igreja em Piedade. Duas igrejas estão fazendo seu trabalho, têm seu campo de atuação. E não foi a mente de Cristo, aparentemente. E foi importante aquela pessoa expressar a sua divergência sem estar brigando, né? Sem estar, mas olha, vamos pensar, vamos orar. E eu creio que a liderança buscou a mente de Cristo, e graças a Deus hoje a gente vê como foi importante esta decisão para o futuro de várias igrejas, né? E duas comunidades que precisavam, pela graça de Deus, o testemunho que essas igrejas hoje têm. Vamos para a terceira e última aqui a questão, que Jesus revela o seu propósito, vamos ver aqui, dessa união. E aqui a gente vê, a partir do verso 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor de Deus, o amor que tens por mim, esteja neles e eu neles esteja. O amor deve prevalecer nas diferenças e os estresses. E nota que a ênfase é aqui na glória de Deus. Então a gente não está buscando que a nossa ideia prevaleça. A gente quer que Deus seja glorificado, a glória de Cristo. E como ele volta e mostra a harmonia que tem na Trindade,
E Cristo falava das saudades que ele tinha do tempo com Deus Pai antes dele vir ao mundo. E o fato que ele queria voltar. Então, era uma união fantástica. Eu sei que alguns pais quando tem dois filhos brigando, não sei quantos já fizeram isso, manda se abraçar, né? E as crianças às vezes estão num tapa, né? Mas quando estão abraçados fica muito difícil, às vezes contra a vontade até, né? Eu não sei se é bom ou ruim isso aí, mas as crianças ficam abraçadas. Mas é muito difícil estar dando tapa quando está abraçado, né? Então, muito importante a união, suportar os irmãos e saber que os irmãos nos suportam muitas vezes, né? E às vezes, como alguém já disse, a gente tem a tendência a desculpar nossos erros e raciocinar nossos erros, mas ser duros com o outro, com o erro dos outros. Isso é muito importante. A palavra nos chama à humildade, né? A gente entender que nós também erramos. Quando eu perdoo o meu irmão, eu estou entendendo que ele me perdoa também, né? Então é muito importante essa questão na união e a gente ter esta visão. Tendo em vista esse texto como chave da união, só queria, talvez, para o último slide aqui. Pronto. A gente lembrar da oração de Jesus por nós, como igreja, né? Essa é uma união que Deus quer e tem para nós antes de eleição, depois de eleição, durante a eleição. E que Deus seja glorificado. A gente quer orar pelo nosso país. E eu queria sugerir que nesse momento a gente fizesse um ciclo aqui de oração, dando as mãos e fazer a oração pelo nosso país. Vamos fazer? Tá bom? Hoje a palavra é simples, mas eu creio que é profunda, né? Então a gente quer... E eu queria já pedir que alguns irmãos pensassem em orar, né? Conosco, em voz alta, alguns... chegar mais perto, talvez no outro lado da mesa. Ah, tá, por aqui dá. Está vendo, até isso a gente se organiza, né? Eu queria pedir que pelo menos um irmão e uma irmã orassem. Depois eu posso concluir esse momento de oração. Isso é em voz alta, que todos estão orando de coração, com certeza. E a gente buscar esta misericórdia de Deus pelo país e o futuro do nosso país, das nossas vidas, a nossa união como igreja. Oremos.
Amém. Senhor Deus, continua na tua presença, queremos te agradecer por esse momento, onde a tua igreja está aqui presente, orando pelo país, orando uns pelos outros, orando pela igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer aquele povo do seu sonho, aquele povo que é um como o Pai, é um com o Filho, o Espírito Santo, que possamos, assim, Senhor, ter o amor de Cristo no nosso coração, que esse amor possa transbordar, para que possamos ter condição de amar os nossos amigos, nossos irmãos e até aqueles que são nossos inimigos de fora, Senhor. Que o Senhor esteja protegendo a tua igreja, protegendo os que estão viajando, protegendo a todos, Senhor. Como foi orado, que o Senhor dê uma paz na nação e dias melhores, Senhor. Nós te oramos agradecidos e pedimos isso não porque merecemos, mas sabemos que Tu és um grande Deus e um Deus poderoso, que é o nosso Rei, e que o Teu reino não terá fim. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos voltar para as cadeiras, ainda temos um louvor aí, e que Deus nos abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Adora o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Vamos em paz para os nossos lares.